Acho que eu vou aproveitar que minha internet está embalada agora. Podemos começar? Bom, então, vamos dar início a mais um webinário. Hoje nós recebemos com muita alegria o Rafael Logato, fazer uma breve apresentação aqui do Rafael. O Rafael é biólogo, ele é formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Rio. Ele tem mestrado em Geoquímica Ambiental pela Universidade Federal Fluminense, a UF. E ele é servidor do Instituto Estadual do Ambiente do INEA desde 2014, onde ele sempre atuou no apoio técnico à gestão das unidades de conservação. Administradas pelo INEA. Ana, então, vai ter que voltar nessa parte da parte do INEA, falar do INEA. Quando quiser começar. Eu vou falar só essa parte do INEA, Rafa, de novo, porque ficou ruim aí, então a gente faz a reapresentação aqui. Gente, então, o Rafael Logato foi que foi meu veterano na Unirio, é servidor do Instituto Estadual do Ambiente, que é o INEA, desde 2000. E ele sempre atuou no apoio técnico, né, gestão das unidades de conservação e articulação institucional entre os chefes dessas UCs e as demais instâncias do órgão. E eu acho que desde 2018 ele está na chefia do Serviço de Gestão Participativa, ou SEGP, não é isso? Cuja atribuição é coordenar e supervisionar as atividades dos conselhos gestores das unidades de conservação, que são administradas pelo INEA. Então, Ana, fiz a complementação aí, obrigada. Rafael, muito obrigado por ter vindo. A convite da Ana, que a gente tem, nós trabalhamos essa parte também um pouco da gestão ambiental e a gente tem muita curiosidade, então foi um nome fantástico que ela indicou, então seja bem-vindo aqui ao nosso, à Limnologia UFRJ. Obrigada. Obrigado, Clarice, obrigado, Ana, obrigado a todo mundo. Vocês me escutam bem aí? Tá todo mundo escutando bem? Ótimo. Eu vou começar aqui, então, o compartilhamento de tela. Vamos ver se vai seguir tudo bem. Posso soltar? Estão vendo aí já? Então, beleza. Como a Clarice disse, né, eu estou atuando desde 2018 na chefia do Serviço de Gestão Participativa. Lá no INEA a gente chama de SEGP mesmo, essa sigla é difícil de fazer, um acrônimo legal para falar. E eu dei o título dessa palestra como um panorama do Rio de Janeiro, né? Gestão participativa em unidade de conservação, um panorama do Rio de Janeiro, quando eu acho que eu fui pretensioso, né? Para não alongar o título, eu deveria botar um panorama da administração estadual do Rio de Janeiro, longe de mim querer traçar um panorama da gestão participativa das unidades federais, das unidades municipais, que estão fora da atribuição lá do INEA, né? E também é uma apresentação que eu tenho um caráter aqui um pouco mais introdutório. É sempre bom a gente falar para fora da bolha, né? Muito acostumado a falar para dentro da gestão pública do INEA, da secretaria, de outros conselhos de unidades de conservação, federais, municipais, etc., que eu tentei dar um panorama mais básico sobre como funciona aqui a nossa administração. Tenho certeza que tem gente mais experiente, gente menos, mas lá no debate, caso a gente precise aprofundar mais alguma questão, algum tema, vocês, por favor, não hesitem, só me perguntarem no que eu puder esclarecer. Estou à disposição. Bem, vamos começar do começo, né? Quem somos? Então, o Instituto Estadual do Ambiente é uma autarquia vinculada ao Poder Executivo Estadual e é ele que executa as políticas propostas pela Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, né? Então, a Secretaria vai lá, elabora as políticas em conformidade com a legislação vigente, né? E a gente vai e executa aquilo que está proposto
dentro da política pública de Estado e de governo de ocasião, né? Foi criado pela Lei 5.101 de 2007 e regulamentado pelo Decreto 41628 de 2009, ou seja, levou um processo aí de 2 anos para regulamentar o órgão, que na prática ele veio só começar a funcionar mesmo em 2009, e ele vem da fusão de 3 órgãos anteriores, que eram a FEEMA, Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente, que era o órgão licenciador dos empreendimentos, né, que emitia a grande maioria das licenças que a gente emite aqui na administração estadual, o IEF, que era o Instituto Estadual de Florestas, responsáveis pelos parques, reservas e diversas áreas protegidas que a gente tinha aqui no estado do Rio de Janeiro, que a gente continua tendo, né? E a SERLA, Superintendência Estadual de Rios e Lagoas, responsável pela gestão dos corpos hídricos continentais aqui do estado do Rio de Janeiro. A sede do INEA fica ali na Avenida Venezuela. Alguns de vocês já devem conhecer esse prédio aqui, em frente àquela rua que vai dar na Pedra do Sal, ali um local estratégico para muitos cariocas aqui. E temos essa missão, que é proteger, conservar e recuperar o patrimônio ambiental do estado do Rio de Janeiro para promover a agenda do desenvolvimento sustentável, como visão, o órgão de ser um órgão de gestão ambiental de referência, exercendo um papel estratégico na agenda de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, com um quadro funcional qualificado, valorizado, credibilidade e atuação descentralizada, né? Bem, a estrutura do INEA, a gente tem um organograma, uma mistura de uma inspiração empresarial e uma repartição pública. A gente tem lá em cima, vocês estão vendo o mouse aí, gente? A gente tem lá o conselho diretor, a presidência. Vinculada à presidência, a gente tem aqui a nossa coordenadoria de execução de contratos, que é a parte financeira do órgão, né? E as superintendências, que são distribuídas pelo território do estado e que agem como INEAs descentralizados pelas regiões administrativas do estado. A gente tem, por exemplo, a Superintendência da Baía da Ilha Grande, a Superintendência dos Lagos São João, a Superintendência do Médio Paraíba, do Piabanha, e assim vai para aquelas regiões do estado que não precisem vir à capital para resolver suas demandas, podem ser resolvidas localmente, né? Então, abaixo da presidência, a gente vai ter as diretorias do órgão, né? Então, a gente tem aqui a diretoria de análises químicas, que são as análises laboratoriais, a análise de qualidade de ar, balneabilidade, a diretoria de pós-licença, que é a diretoria que monitora as licenças já emitidas, a diretoria de licenciamento ambiental, essa daqui, que emite, de fato, as licenças, a diretoria de recuperação ambiental, que faz programas de recuperação de áreas degradadas e dentre outras atribuições, a diretoria de gente e gestão, que é essa última aqui, que é o nosso recursos humanos, e a diretoria de áreas protegidas e ecossistemas, que é a diretoria responsável pelas unidades de conservação, que é onde a gente vai concentrar hoje essa apresentação. Toda essa estrutura ela é definida pelos decretos que estão aí listados e vem mudando desde 2012, né? Enfim, buscando uma maior eficiência aí da gestão pública. Todas essas informações estão no site do órgão, é só ir lá buscar, está tudo à disposição. Bem, e no que a gente baseia, né, a definição das unidades de conservação? Um pouco sobre a biologia da unidade de conservação, né, que se concentra aí em 2 grandes objetivos centrais: avaliar os impactos humanos à biodiversidade e desenvolver algumas abordagens práticas para prevenir ao máximo do nosso esforço a extinção das espécies, inclusive nós mesmos, né? Como? Determinando estratégias para proteger espécies raras e ameaçadas, elaborando programas de reprodução para manter o pool genético de pequenas populações, harmonizando os objetivos de conservação com as necessidades e anseios dos habitantes, atores e governos locais, e concebendo reservas naturais e áreas especialmente protegidas. Aqui no Brasil, a gente cunhou o termo unidade de conservação, porque a área protegida ela acaba caindo dentro de
categorias especiais de unidade de conservação, como a gente vai ver mais na frente, né? Na literatura estrangeira, a gente vai achar protected areas, o que às vezes acaba causando alguns problemas na tradução, quando a gente vai usar uma referência ou outra, mas é só um cuidado que a gente tem que ter nessa nomenclatura. Os marcos legais das unidades de conservação no Brasil. Bem, tudo começa no nosso Pacto Federativo, a Constituição de 88, já prevê lá que no seu artigo 225, muitos aqui já devem estar familiarizados, mas todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e impondo-se ao poder público e à coletividade. Então, a coletividade também tem o dever de defender e preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Então, cabe ao poder público, isso vai estar lá definido no parágrafo 1º, inciso 3, definir os espaços territoriais especialmente protegidos e garantir, dentre outras formas, que a coletividade possa participar das decisões de proteção e de políticas que ali serão tomadas, como a gente vai ver mais à frente. Então, a gente vai culminar com a Lei Federal 9985, né, de 2000, que é o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC. Esse, sim, vai definir o que é uma unidade de conservação, essa definição vem logo no seu artigo 2º, e vai definir também lá no artigo 7º os dois grandes grupos de unidades de conservação que a gente trabalha e tem como diretriz no país, que são as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. E também o próprio SNUC, ele não vai prever isso num artigo específico, mas sim quando ele descreve cada categoria de unidade de conservação, ele prevê que cada categoria vai contar com o seu respectivo conselho gestor. E depois o Sistema Nacional ele foi regulamentado também pelo Decreto 4340, que vai refinar o estabelecido ali na lei federal sobre questões de plano de manejo, como se deve conduzir esse conselho gestor, como se dá gestão compartilhada em casos em que isso é previsto, e como vai se dar a exploração de bens e serviços dentro da unidade de conservação, quando isso também é previsto. Seguindo nos marcos legais, então aqui a gente tem as categorias de unidade de conservação, né? Aqui no Brasil, então, a gente tem de proteção integral. Entende-se proteção integral as unidades de conservação em que não são previstos a utilização direta dos recursos dessa unidade. Então, temos estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio da vida silvestre. E unidades de uso sustentável, a gente vai ter áreas de proteção ambiental, por isso que a gente usa unidade de conservação, porque a tradução de áreas de proteção pode, né, dar um problema com a literatura estrangeira, área de relevância e interesse ecológico, floresta nacional, no caso quando diminui a esfera administrativa, vai ser floresta estadual ou floresta municipal, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Essa faz uma ressalva que essas são, no estado do Rio de Janeiro, as RPPNs, elas são consideradas unidades de proteção integral e não unidades de uso sustentável. Então, dentre os principais motivos para a criação das unidades de conservação estão o ordenamento do território, claro, a conservação da biodiversidade, a manutenção dos serviços ecossistêmicos fornecidos por esses territórios, a beleza cênica, aqui um exemplo da caixa de fósforo, que é ali no Parque Estadual dos Três Picos, a pesquisa científica, no caso das reservas e estação ecológica, o mesmo se aplica no caso de educação ambiental, o gerenciamento da exploração dos recursos naturais e a proteção de sítios históricos e culturais, incluindo o modo de vida das populações tradicionais, o valor imaterial de certos territórios, né? Aqui a gente tem diversos exemplos da cultura caiçara, cultura quilombola, o saudoso Seu Maneco, lá da praia de Martim de Sá, e que motivam a criação desses espaços especialmente protegidos. Aqui é um mapa
não tão ilustrativo das nossas unidades de conservação, sei que está um pouco difícil de visualizar, depois eu vou botar um mapa melhor, mas aqui a gente consegue ver as nossas 39 unidades, né? São 23 de proteção integral e 16 de uso sustentável, sendo que duas estão sobre a gestão do município do Rio de Janeiro, que são o Parque Estadual da Chacrinha, em Copacabana, e o Parque Estadual do Grajaú. Essas duas são consideradas unidades extremamente urbanas, então foi cedida a gestão ao município do Rio de Janeiro. E esse mapa eu quis mostrar porque ele traz com ele o número, né, em hectares que a gente tem sob regime de proteção aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, dentre as 39 unidades de conservação, a gente vai ter ali, sem sobreposição, porque em muitos casos elas compartilham parte do território, a gente tem 450 mil e uns quebradinhos de hectares de áreas protegidas, o que é um número expressivo, sempre poderia ser mais, e de proteção integral a gente tem 202 mil hectares de proteção, em áreas de uso sustentável a gente tem 242 mil hectares protegidos. Aqui sim um mapa tentando ilustrar melhor, sempre se a gente tentar pegar o território todo, a gente perde em resolução, né? Tem algumas unidades que são pequenas, algumas grandes, então aqui a gente... Opa, o mouse apareceu, aqui a gente pode ver o complexo da APA de Macaé de Cima, Parque Estadual dos Três Picos, APA de Macacu, APA do Alto Iguaçu, APA Guandu, Refúgio da Vida Silvestre da Vida Serra da Estrela, Refúgio da Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba, Parque Estadual da Pedra Selada, Parque Estadual da Ilha Grande, Reserva Ecológica Estadual da Joatinga, Parque Estadual do Desengano, e infelizmente a gente vê também um grande vazio de unidades de conservação no extremo norte fluminense, assim como um vazio de fragmentos também significativos nessa porção do nosso território. Bem, a gestão participativa nas unidades de conservação, né? O que ela é, né? Que se caracteriza por gestão participativa. A administração, gestão participativa é o conjunto harmônico de sistemas, condições organizacionais e comportamentos gerenciais que provocam e incentivam a participação de todos no processo de administrar. Eu fui achar essa definição lá no meio privado, mas eu acho que foi a melhor que eu consegui, né? E onde ela está prevista também na nossa política, né? Nós, como órgão público, só podemos fazer aquilo que está previsto em lei. Então, ela está prevista lá no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, está prevista também no Decreto 4340, e baixando a esfera administrativa para o Estado do Rio de Janeiro, a gente tem a Lei Estadual 3443 e a Portaria IEF, que foi editada lá em 2008, que aí sim vai conduzir mais especificamente como o órgão INEA vai tocar esses conselhos no seu cotidiano. E aqui a gente tem exemplos, se eu não me engano, isso é uma feira tradicional que acontece no Parque Estadual da Pedra Branca, aqui no município do Rio de Janeiro. Seguindo aqui, pegando daquele organograma grande que eu apresentei lá no início, aqui a gente traz um zoom daquele quadro que eu separei. Aqui a gente tem a Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas, dividida em várias gerências aqui no subnível. Então a gente vê que o Serviço de Gestão Participativa está dentro da Gerência de Unidades de Conservação, a qual também estão subordinadas as unidades de conservação. Aqui a gente tem gerência de gestão de território, gerência de serviço florestal, gerência de visitação, negócios e sustentabilidade, gerência de fauna e a gerência de guarda-parques, né? Cada uma com a sua atribuição lá específica dentro do órgão. Como aqui como eu estou vendo, eu estou mostrando aqui, a gente é subordinado à gerência de unidade de conservação, e a equipe do serviço para gerir todos os conselhos de todas as unidades de conservação em todo o território do estado, ela é a incrível equipe de uma pessoa, que é essa pessoa que vos fala
aqui nessa tarde ensolarada de terça-feira. Continuando, o serviço de gestão participativa, qual é o objetivo? É coordenar, orientar, apoiar e supervisionar o trabalho dos chefes das unidades de conservação junto aos seus respectivos conselhos, fomentando o engajamento, o enriquecimento do debate e a transparência da gestão. Como fazemos isso? Apoiando na formação e renovação dos conselhos gestores, apoiando na condução das reuniões, na elaboração de projetos que visem estruturar o serviço, estruturar a forma com que a gente conduz essas reuniões e esses encontros, a sistematização dos dados e buscar completar as lacunas que a gente tem dentro do serviço público, que são muitas, e a interlocução com as instâncias superiores do órgão, trazendo as demandas que a gente vai encontrar lá na ponta, né, junto aos representantes das associações, das instituições, de empresários, dos próprios servidores do INEA que estão nas unidades descentralizadas, né, para trazer isso para dentro do órgão e ver como a gente pode atender no máximo da nossa capacidade. E aqui mostra um esforço de mobilização que a gente teve para a tentativa de formalizar o conselho da APA Gericional Mendanha e Parque Estadual do Mendanha. A gente ia condensar num conselho só, infelizmente fomos atrapalhados aí pelo coronavírus. Bem, os conselhos gestores, o que eles são exatamente, né? São são canais institucionais plurais, permanentes e autônomos formados por representantes da sociedade civil e poder público, cuja atribuição é a de propor diretrizes das políticas públicas, fiscalizá-las, e eles são vinculados à estrutura do Poder Executivo, que cabe garantir sua permanência e sua viabilidade. Claro, eles são vinculados ao Poder Executivo, mas o Conselho Executivo ele tem toda a autonomia de se manifestar por sua própria conta, de emitir pareceres e tal, e o órgão ele vai receber isso, e o Conselho ele pode se comunicar até de forma externa, né? Os conselhos gestores, segundo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, como eles são classificados e previstos, né? Eles são divididos em conselhos deliberativos e conselhos consultivos. Qual é a grande diferença? A diferença mais substancial é que as decisões tomadas por um conselho deliberativo, elas são vinculantes, é uma expressão jurídica que significa que uma decisão tomada pelo conselho deliberativo, ela obrigatoriamente tem que ser seguida pelo órgão gestor, no caso o INEA. Então o conselho ele vai lá, delibera, o órgão não tem como fugir àquela decisão, ele tem que seguir o que o conselho decidiu. O conselho consultivo, ele tem as decisões que ele toma são não vinculantes, ou seja, ele decide uma coisa, o órgão não tem a obrigação de seguir aquela decisão, tá? Então, o que isso vai acarretar? O Conselho Deliberativo ele vai aprovar, de fato, o plano de manejo proposto pelo órgão gestor, enquanto o Conselho Consultivo ele vai se manifestar sobre o plano. Se ele aprovar ou não, ele vai se manifestar sobre aquilo e o órgão é que vai tomar a última decisão. O Conselho Deliberativo ele vai ratificar ou não a contratação de uma organização social de interesse público nos casos em que é previsto gestão compartilhada. Isso aqui no estado do Rio de Janeiro ainda está um pouco longe de acontecer. No caso dos conselhos consultivos, ele vai só se manifestar sobre aquela contratação. E, de resto, as atribuições são bastante parecidas, né? Ele também vai decidir sobre o seu próprio conselho de ação, cada conselho, seja ele consultivo ou deliberativo. Ele vai poder emitir recomendações e moções, ele vai elaborar seu próprio regimento interno e ele vai emitir manifestações sobre assuntos relacionados à gestão da UC. E em quais casos o conselho vai ser consultivo, em quais casos o conselho será deliberativo. O conselho deliberativo ele foi pensado como uma ferramenta
para as unidades de conservação onde há um componente populacional, uma população tradicional, que depende exclusivamente de um recurso material ou imaterial daquele território. Então, ela foi pensado para esse conselho participar ativamente da gestão, porque ele é dependente desse território de uma forma muito substancial. O que acarreta que os conselhos deliberativos eles são pensados para as reservas extrativistas e para as reservas de desenvolvimento sustentável e alguns outros casos pouco específicos. É o que aqui no Rio de Janeiro acontece. A gente vai ter conselho deliberativo para a reserva extrativista marinha de Itaipu, que é uma reserva pensada em função de uma comunidade de pescadores tradicionais, e a reserva do desenvolvimento sustentável do Aventureiro, lá na Ilha Grande, que abriga uma população tradicional de caiçaras, que não vivem de um recurso direto, pesqueiro, ali da área, mas sim também de toda uma cultura de ocupação daquele território. E a APA da Bacia do Rio Guandu, o decreto de criação da APA, esse 440.670, ele prevê que essa APA ela terá um conselho deliberativo, uma vez que a Bacia do Rio Guandu é a bacia de abastecimento do município do Rio de Janeiro. Então, pensou-se, como tem um recurso estratégico, que esse conselho também deveria ser deliberativo. Só um segundinho. Bem, a estrutura dos conselhos é uma estrutura bem parecida com diversos outros espaços de tomada de decisão, né? O conselho ele tem uma presidência que ela é, também por lei, exercida pelo órgão gestor, no caso, preferencialmente o chefe da unidade de conservação ou outro servidor designado pelo chefe da unidade de conservação. Ele tem uma secretaria-geral e ele tem uma plenária, né, que vai ser composta pelos membros e representantes das instituições. A função de cada um a presidência está lá para mediar a interlocução com o INEA, encaminhar as manifestações de demais documentações, conduzir o andamento das pautas e decidir casos em questões de desempate. Quando há uma votação empatada, o presidente tem o voto de Minerva, né? E no caso aqui não está escrito, mas o presidente também tem a incumbência de decidir questões não previstas em regimento interno. A Secretaria-Geral ela tem a incumbência de convocar as reuniões, organizar as atas e mediar a comunicação e articulação dos representantes com a presidência e com o órgão. E a plenária tem a função de solicitar a inclusão de matérias na pauta, votar as pautas, elaborar os pareceres e moções e demais documentos e formar câmaras temáticas e ou grupos de trabalho, que são as ferramentas mais específicas de gestão pelos quais o conselho vai refinar o seu trabalho, né? Então, a gente vai ter essas ferramentas, e aqui a gente usa, né, as câmaras temáticas e os grupos de trabalho têm algumas diferenças, né? A câmara temática a gente vai ter um caráter permanente, ela vai existir enquanto o mandato do conselho estiver vigente, enquanto o grupo de trabalho ele tem um caráter transitório, com início, meio e fim, um propósito muito bem definido, né? Atacar um problema muito bem definido. A Câmara Temática ela pode ou não conter grupos de trabalho, mas os grupos de trabalho podem ou não estar contidos dentro de uma Câmara Temática. É uma estrutura flexível nesse caso, né? Então, cada um é composto pelos membros mais afeitos àquele tema, que é decidido numa plenária, decidido pela plenária, né? Pode contar com uma assessoria técnica de fora do conselho para dar uma opinião mais especializada a alguma coisa que dentro do conselho falte um especialista naquele tema, ou alguma pessoa que se sinta à vontade a opinar sobre um tema específico, né? Ela vai se reunir em datas específicas diferentes da reunião ordinária da plenária do conselho, para não atrapalhar as datas de reunião. E ela vai sempre contar com a coordenação por um membro do conselho que vai ser eleito em plenária. Ela pode contar com uma assessoria técnica de fora do conselho, mas a coordenação dela tem que
tem que estar dentro do conselho daquela unidade de conservação, por isso que a coordenação tem que ser exercida por um membro do conselho. Seguindo, temos aqui, então, um exemplo geral da estrutura de um conselho, né? A gente começa pela plenária, a gente pode ter, por exemplo, aqui 2 câmaras temáticas, uma relativa a incêndios florestais, que é um tema perene que a gente tem que ter aqui no Estado, que os incêndios aqui são recorrentes, né? E aqui exemplifiquei também uma câmara temática de pesquisa científica. E botei aqui alguns grupos de trabalho que fariam parte dessas câmaras temáticas, dentro de incêndios florestais, um plano de contingência em casos de emergência, como agir, etc. Uma vez que o plano de contingência ele é definido, o grupo pode ser extinto ou pode ser reativado para uma revisão desse plano, assim como um grupo de trabalho para uma brigada voluntária. Uma vez que você forma essa brigada, esse grupo pode ser extinto e dar espaço para essas pessoas também trabalharem em outra temática, né, dentro da própria CT de incêndios florestais, porque os incêndios vão, como eu disse, vão ser tema perene, a gente vai sempre estar precisando de insumo, de articulação, de EPI e etc. E da pesquisa científica, eu dei 2 exemplos bastante genéricos aqui de quem está afastado da academia há bastante tempo, mas a gente poderia ter um grupo de trabalho direcionando uma pesquisa com mamíferos dentro da unidade de conservação, ou eu dei um exemplo aqui de bromélias que acontecem nos nossos afloramentos rochosos, são estudados em algumas áreas aqui que a gente tem no Estado. E aí, como assessoria técnica, a gente poderia ter esses órgãos aqui assessorando esses grupos de trabalho e essas câmaras temáticas, sem necessariamente ocuparem assentos do conselho da unidade de conservação, atacando problemas muito específicos, né? E na pesquisa científica isso muitas vezes acontece. Eu dei o exemplo do Jardim Botânico e do Museu Nacional, porque, se eu não me engano, era alguma pesquisa que estava enviando coleção para o museu, se não me falha a memória, mas enfim, isso é uma coisa que pode acontecer no âmbito das discussões que acontecem dos grupos de trabalho e das câmaras temáticas. E aí a gente vai exemplificando só o ciclo de gestão, acho que não é novidade para ninguém. A gente começa com uma contextualização do território, né, identificando as lideranças locais e vendo quem que a gente pode mobilizar, né, e trazer para dentro desse conselho. Então a gente começa uma fase de mobilização, indo de porta em porta, acionando as mídias locais. Hoje, tentando as redes sociais, apesar da política de redes sociais da instituição ser um pouco restritiva, às vezes, para publicação, mas a gente está sempre tentando equalizar, né, para tentar capilarizar a nossa capacidade de mobilização e divulgação do trabalho. Uma vez que a gente mobiliza, a gente consegue formar ou renovar o conselho, o processo de formação e renovação, ele muitas vezes é semelhante, né? A formação do conselho ela só vai acontecer em casos de unidades recém-formadas mesmo, né? Então, a gente segue-se ao funcionamento e cumprimento do mandato do conselho, que é estabelecido também por lei de 2 anos. Ele pode ser renovável automaticamente por igual período, ou seja, caso o próprio conselho esteja satisfeito com aquela composição, não há necessidade de renovação, o mandato daquelas instituições ele pode ser automaticamente renovado por mais 2 anos. E após o final desse ciclo, a gente avalia se é necessário ou não a modificação na composição. Após 4 anos, é obrigatório que se edite uma nova portaria, né, que é o ato administrativo que eu vou mostrar em sequência, para estabelecer formalmente esse conselho, e a gente volta para esse ciclo, e isso dura, em média, a cada 2 anos para cada unidade de conservação, mas dentro do serviço, com 36 unidades de conservação sob direta administração, isso acontece quase que numa média bimensal, porque os prazos vão
vão acabando, as portarias vão expirando e a gente está sempre tendo que renovar os conselhos já existentes. Como a gente faz essa mobilização? A gente utiliza um método também utilizado pelo ICMBio, que são os métodos de diagnóstico rápido participativo. A gente busca fazer várias oficinas, essas são as principais que a gente faz. A gente começa pela linha do tempo, tentando levantar e identificar a partir de alguma data definida no passado. Geralmente a gente toma como base o primeiro Código Florestal lá em 65, ou alguma coisa bem marcante da região que venha a ter um impacto, e aí a gente vai traçando eventos regionais que tenham sido significativos ali para a localidade, para a região da unidade de conservação em seu entorno. A gente segue com um mapa falado, que esse estimula a percepção dos participantes sobre as potencialidades e os problemas do território. A gente vai lá, às vezes abre um Google Earth, às vezes imprime um mapa em A0, às vezes estimula o participante até desenhar a unidade de conservação. Isso depende muito de como a gente sente o humor mesmo e a vontade de participar de cada ator local ali durante essa fase de mobilização. E segue-se a matriz FOFA, ou SWOT, né, que todo gestor conhece esse método, e, enfim, a gente tenta identificar de forma ampla as fraquezas, oportunidades, forças e ameaças, principalmente os fatores que são controláveis e os fatores que são não controláveis, como clima, como diversos outros aspectos que a gente vê como problemas ou potencialidades, mas que a gestão não tem como controlar. E outras oficinas que a gente faz é o diagrama de Venn, que é aquele diagrama de círculos concêntricos, para a gente ver quem são as instituições mais afeitas a participar desse espaço, né? E a árvore de problemas é quando a gente tem que atacar um problema específico, e a gente vai lá, tenta destrinchar em diversos ramos como a gente atacaria, quais são as soluções, consequências, etc. Esses métodos, eles funcionam tanto para estimular os participantes, mas também para a administração pública sentir, né, quem vai ser o mais engajado, quem vai ser o menos engajado, quem está ali com o propósito de construir alguma coisa, quem está ali com um propósito político que não, às vezes não é muito bem definido, né, ou de só estar presente na reunião cumprindo algum rito pro forma da sua instituição, né, é uma forma de nós mesmos sentirmos que público a gente vai estar lidando durante a condução futura desse conselho. E aí, como todo bom burocrata, tem um rito processual que a gente tem que exigir uma papelada. Então, a gente exige aí, por lei, a carta de intenção. Opa, saiu o anexo, porque eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V dos e-mails que eu mando. A carta de intenção, que é um modelo pré-definido, a gente pede, lógico, cópia de identidade dos membros titulares e suplentes que serão indicados, um ofício timbrado da instituição, com a indicação dos membros, o extrato de regularidade de pessoa jurídica da instituição, porque a participação ela é obrigatoriamente institucional, é vedada a participação de pessoas físicas, salvo o caso específico aqui no Rio de Janeiro, da reserva extrativista marinha de Itaipu, porque ela precisa contar com uma maioria de representantes das artes de pesca, por ser uma reserva extrativista, e a Procuradoria do INEA entendeu que esses representantes de arte de pesca, muitas vezes ele representa ele mesmo como tarrafa, como arrasto de praia, então não tem como essa pessoa constituir uma associação para representar. Então, nesse caso, foi concedida
a viabilidade da participação de pessoas físicas no conselho, porque eles representam artes tradicionais seculares de pesca no território. Então, aí a gente abre um processo administrativo que está atualmente completamente informatizado, a gente ainda tem um rescaldo de processos físicos e papeladas que o serviço, quando dá, tenta organizar, mas, enfim, é uma documentação gigantesca em armários e mais armários. Hoje em dia, ainda bem, a gente está recebendo tudo via nuvem, via sistemas de compartilhamento, que facilita muito a geração de informação e o armazenamento dessa informação. E aí a gente publica uma portaria em diário oficial. Eu tentei achar uma imagem aqui mais em melhor definição, mas não deu, acreditem em mim, está aqui uma portaria publicada aqui nessa coluna de diário oficial. Ela é uma portaria que ela é assinada pelo diretor da DIBAP, né? Ela não precisa subir até a presidência, nem conselho diretor do órgão, que às vezes facilita o processo de reconhecimento e estabelecimento desse conselho. E, bem, agora a gente vai dar uma analisada aqui, como bons cientistas, eu sei que vocês gostam de gráficos, então o status dos conselhos hoje, como a gente vê o retrato de 2020, né? De proteção integral, a gente tem aí 57% ou 12 unidades de conservação com seu conselho em funcionamento, temos 14,3 ou 3 unidades que a gente precisa renovar e 6 unidades de conservação que a gente precisa formar. Bem, a gente tem um passivo de unidades de conservação já decretadas no passado, por exemplo, a APA do Rio Guandu, que é um conselho... desculpa, já estou falando de proteção integral, estou falando do Parque Estadual do Mendanha, por exemplo, que é um parque já decretado lá em 2013, que até hoje não tem o seu conselho composto, né? Então há esse tipo de passivo. De uso sustentável, a gente tem uma figura parecida, 53%, ou 8 unidades com conselho em pleno funcionamento, 3 para renovar e 4 para formar. Eu falei, por exemplo, da APA do Rio Guandu, que é um conselho deliberativo que a gente, até hoje, ela foi criada em 2007, até hoje a gente não consegue formar esse conselho deliberativo. O próprio decreto de criação dessa APA traz uma figura administrativa muito complicada, que ela diz que tem que participar do conselho, por exemplo, todos os membros do Conselho da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, o que resulta que teriam que participar do Conselho da APA do Rio Guandu municípios que nem abrangidos pelo território da APA estão, mas a gente precisa abarcar esses municípios e é um problema administrativo gigantesco. E, bem, as figuras são essas, a gente tem hoje 21 unidades de conservação, proteção integral sob a nossa administração direta, 15 de uso sustentável, totalizando 36 unidades. Essas 3 estão fora da análise, a APA do Rio dos Frades, porque ela está englobada pelo Parque Estadual dos Três Picos, e o Parque Estadual da Chacrinha e o Parque Estadual do Grajaú, como eu já disse anteriormente, são unidades de conservação cedidas à administração municipal por serem muito urbanas. Aqui eu quis dar uma figura mais ou menos como é o número de instituições nesses conselhos, né, que a gente tem. Então, a gente vê que o Parque Estadual da Serra da Tiririca, aqui com 44 unidades de conservação, é o conselho recordista em número de instituições, e também um conselho com um engajamento bem dedicado. A gente é um conselho bem engajado, é uma unidade que foi criada por pressão popular também, né? A gente tem o Parque Estadual da Ilha Grande como segundo conselho com maior número de instituições, apesar da unidade estar passando por diversos problemas de escassez de recursos, e o conselho ultimamente está um pouco desmobilizado, né? Temos o Parque Estadual dos Três Picos também com bastante instituições, porque é o parque com maior abrangência territorial no estado, né? Então nada mais
coerente do que também ter muitas instituições, e a gente vê que a particularidade de cada unidade vai fazer com que mais ou menos instituições participem do conselho desse território. Assim como também vai ser mais heterogêneo que palavra usar, eu não sei, o tipo de instituição que vai participar, né? Se vai ser mais puxado para uma coisa empresarial, ou para associações de moradores, ou para instituições acadêmicas, isso varia muito, e é uma análise que ainda há muita lacuna, a gente fica um pouco complexo de fazer, além do que, né, falta um pouco de tempo para a gente se debruçar em cima disso, com tantas demandas dia a dia aparecendo dos conselhos. E aqui um retrato de 2019, que foi o ano que a gente conseguiu traçar com mais continuidade os conselhos que mais foram ativos, né? A gente teve dos 24 conselhos bastante ativos, a gente tem hoje 20 em situação regular, como eu mostrei nos gráficos anteriores, e a gente tentou viabilizar mais 4 para formação ou renovação, e a gente teve um número bastante significativo aí, deu para acompanhar bastante as reuniões, algumas em loco, algumas via remota, e, enfim, os conselhos tendem a se reunir de uma forma bimensal, nem sempre consegue, nem sempre a gente tem a agenda, às vezes tem atividades imprevistas, né? E muitas vezes a gente não consegue quórum para realizar a reunião, muitas vezes a gente tem um esvaziamento, às vezes é proposital, às vezes não é, às vezes é só uma dificuldade inerente ao território mesmo, mas de fato a gente tem realizado reuniões no limite da nossa capacidade aqui no território. Bem, aqui uma figura da presença de entidades acadêmicas, um retrato como as entidades acadêmicas atualmente participam dos nossos conselhos gestores, né? A gente tem aqui a presença de 10 entidades acadêmicas públicas. Eu considerei os institutos federais, o Instituto Federal Fluminense e o Instituto Federal do Rio de Janeiro, porque participam bastante, tem projetos de iniciação científica, principalmente ali na região da Costa do Sol. A UF é a nossa recordista em participante dos conselhos das unidades de conservação, e dentre as entidades acadêmicas privadas, a gente tem a Estácio de Sá aqui com 3 participações, e aí a gente vai ter uma participação muito regional, né? Por exemplo, na área ali de Vassouras, como a gente tem 2 unidades de conservação, a Universidade Severino Sombra, a Universidade de Vassouras participa, a Celso Lisboa participa, se eu não me engano, na reserva de Guaratiba, e aí são universidades ali, características regionais, excetuando-se a PUC, né, que participa também do Revis da Serra da Estrela, porque tem um projeto específico lá naquela região, se não me falha a memória. E, enfim, a gente convida sempre as entidades acadêmicas, as universidades a participar dos nossos conselhos, porque nossas unidades de conservação abrangem territórios de diversidade enorme de ecossistemas, então a presença da universidade é mais do que apropriada e bem-vinda para nos ajudar dentro da gestão. Bem, aqui uma figura agora das entidades por conselho, né? A gente tem uma predominância grande de entidades acadêmicas de natureza pública dentro do nosso conselho, sendo que a APA de Maricá é o que mais entidades acadêmicas tem, né? E a gente vai ter lá se eu não me engano, eu não estou vendo aqui, porque deixa eu chegar a minha janelinha do Zoom para o outro lado, e os refúgios ali, o refúgio da Serra da Estrela só com uma presença de universidade privada, e o refúgio do Médio Paraíba com equilíbrio, né? Então, acho que a gente precisa sempre
tentar manter um equilíbrio, esse equilíbrio entre entidades públicas e privadas, entidades acadêmicas públicas e privadas, ele ainda não está alcançado. E onde a UFRJ está presente? Na APA do Alto Iguaçu, que é na região metropolitana do Rio de Janeiro, na APA de Maricá, na APA de Macaé de Cima, que engloba ali Lumiar, São Pedro da Serra, e na Reserva Biológica de Guaratiba, na zona oeste aqui do município do Rio de Janeiro. Aqui uma imagem da APA de Maricá, que é uma região que a presença e a força do Conselho é muito importante, porque, enfim, é uma região das restingas mais bem preservadas que a gente tem aqui no estado do Rio, e, enfim, é uma área privada, há uma proposição de um empreendimento gigantesco para aquela região, envolve, enfim, algumas intervenções, mas tem que sempre ser avaliado com muito carinho, né? E por que participar? Bem, como contribuir, né? A universidade sempre vai poder propor estratégias de educação ambiental, vai estar presente para uma análise mais criteriosa e minuciosa, né, de processos de licenciamento e outros empreendimentos, pode auxiliar nos planos setoriais de pesquisas científicas, tanto direcionando temáticas que dialoguem não só com a universidade, mas com os anseios da unidade de conservação, os objetivos da unidade de conservação, além de também serem os cientistas, os pesquisadores, as figuras mais adequadas para proporem infraestrutura, né, para a gente poder receber esses pesquisadores nas nossas instalações. Também a universidade vai apresentar quadros qualificados para elaborar projetos de captação de recursos de forma independente do órgão gestor, que é isso que a gente tem buscado junto não só à universidade, mas algumas organizações sem fins lucrativos. A gente tentou, junto com o IBAM, Instituto Brasileiro de Apoio aos Municípios, né, no ano passado, pegar alguns editais do Ministério da Justiça, e outros editais do Boticário, que dialogavam com as nossas unidades de conservação, mas que eram recursos que não dependiam do órgão gestor. Então, a universidade ela certamente vai estar qualificada para oferecer esses quadros em prol da unidade de conservação. Programas de extensão universitária, que a gente tem que pensar o espaço da unidade de conservação também um pouco fora só da temática ambiental, eu acho. Os conselhos gestores, principalmente, eles são espaços que podem oferecer oportunidades para quem vem do meio, para estudantes de direito, para estudantes de ciências sociais, estudantes de outras áreas que não necessariamente das ciências naturais, mas que oferece uma riqueza humana muito grande e uma educação, uma vivência muito grande dentro da experiência ali quando a gente está no território. Então, além do que o território da unidade de conservação, ele pode servir também como laboratório para certos programas que a universidade pode oferecer ali, se estendendo à população, né, uma forma de sair um pouco extramuros da universidade também, né? Além de propor, aplicar e fiscalizar políticas públicas e, por fim, o enriquecimento geral do debate, porque a gente vê que em muitos locais onde a gente atua, o debate dos conselhos ele ainda é muito raso, ainda há muita dificuldade em identificar se aquele é o espaço ideal para se discutir aquela temática, né? Ou, como muitas vezes a unidade de conservação e o conselho gestor é a única referência de poder público em um distrito ou parte de um município, parte de um território, a gente recebe diversos tipos de demanda, desde o problema na escola, no posto de saúde, até o asfaltamento. Então, a gente precisa enriquecer sempre esse debate e educar bem esses membros dos conselhos para direcionar os seus anseios.
E bem, seguindo, vamos a exemplos práticos de algumas ações que a gente tomou nos últimos 2 anos, né? Bem, a APA do Pau-Brasil, essa que deu um pouco mais de tinta, um pouco mais de manchete, que eu vou até colocar aqui, teve uma manifestação sobre o empreendimento de maricultura, que foi até o Ministério Público, e o Ministério Público recomendou a suspensão da licença, porque, como está destacado aqui nesse quadrinho em vermelho, faltava um parecer do Conselho Consultivo da APA do Pau-Brasil no processo de emissão da licença para esse projeto de maricultura. Se chama Mexilhões Sudeste do Brasil, era na Praia do Peró, uma praia que está se candidatando a ser Praia Bandeira Azul e queria, a 2 quilômetros mar adentro, ter uma maricultura. Não que haja, né, alegava-se que não haveria nenhum conflito, mas, enfim, seguiu-se o processo, o inquérito civil, e recomendou-se a suspensão dessa licença, né? A APA do Alto Iguaçu, a gente passou por um processo de revisão do plano de manejo, zoneamento da APA, que o Conselho colaborou substancialmente. Sem a participação do Conselho, a gente jamais conseguiria atingir um zoneamento que a gente considera que atendeu a todos os municípios englobados pela APA. O Parque Estadual da Costa do Sol, a área extremamente problemática e conflituosa aqui no estado do Rio de Janeiro, com diversos interesses que se chocam, né? E a gente conseguiu que a elaboração e aprovação do plano de manejo também contasse com a participação expressiva do parque. Atualmente, a gente está também com o Conselho Consultivo trabalhando numa proposta de redelimitação do parque, está também traçando, junto com o Conselho, propostas de áreas prioritárias para regularização fundiária, né? Porque parques prevêem que as áreas sejam de domínio público, ou seja, prevêem a indenização dos proprietários, e a gente está tentando traçar isso junto ao Conselho da Unidade de Conservação. O Parque da Serra da Tiririca, que se manifestou sobre o novo plano diretor do município de Niterói, que queria flexibilizar áreas do entorno da Lagoa de Piratininga para ocupação urbana, e o plano de manejo da unidade de conservação não prevê esse tipo de ocupação. Então, o Conselho se manifestou para a Secretaria Municipal, se manifestou a Alerj. Amanhã é dia 21, não, quinta-feira, dia 22, vai ser votado pela RBG, Reserva Biológica de Guaratiba, também um posicionamento do Conselho a respeito da revogação das resoluções CONAMA, se eu não me engano, 284 e 303, que fala sobre a proteção dos manguezais, né? A Resex Marinha de Itaipu também elaborou e aprovou, junto com o Conselho, o contrato de uso do espelho d'água com os pescadores, porque o espelho d'água, apesar da reserva ser decretada, né, em cima do espelho d'água, tem uma questão com o SPU, tem uma questão com o município, e tudo isso foi previsto no contrato de uso com os pescadores, e ele foi aprovado pelo órgão, pelo Conselho, pela Procuradoria do INEA, enfim, está em vias de ser implantado. E o Refúgio da Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela também teve um processo participativo bem interessante na definição da sua zona de amortecimento provisório. O Refúgio da Serra da Estrela, ele é uma das unidades mais recentes, se não a mais recente, creio eu que é a mais recente que a gente decretou, e ele ainda não conta com um plano de manejo, porém a gente não tem como usar a CONAMA 428, que é aquela que define 3 quilômetros de zona de amortecimento quando a unidade não tem plano de manejo, né? Então, a gente conseguiu, por resolução, definir uma zona de amortecimento que nos soluciona vários problemas administrativos, e isso passou por todos os atores do Conselho. Por fim, bem, as dificuldades e os desafios, né? A gente tem sempre a volatilidade política. O INEA está no 5º presidente desde que começou a gestão do último governo. Teve a nomeação de mais um presidente ontem. Então,
essa descontinuidade, tanto na presidência, ela vai vindo num efeito cascata que passa pelas diretorias, passa pelas gerências e culmina lá nos chefes das unidades de conservação. Então, é muito complicado você ter essas descontinuidades e ter um trabalho de gestão eficiente, porque a partir do momento que o chefe lá da unidade de conservação pegou a eficiência da coisa, pegou o rito processual, às vezes ele é exonerado, muda, chega outro chefe, você tem que ter todo o retrabalho de reeducar essa pessoa, né, aos ritos institucionais e tal. A gente passa por uma fase de escassez de recursos, porque o Estado do Rio de Janeiro está em recuperação fiscal, ou seja, a gente tem que priorizar muito a aplicação dos nossos recursos, o que culmina muitas vezes a gente só ter recurso para manter a unidade de conservação de porta aberta e assim, manter de porta aberta um nível basal de funcionamento, às vezes sem combustível para ir na esquina, sem combustível para a roçadeira, racionando, às vezes, até, enfim, insumo de higiene pessoal. Escassez de quadros técnicos, como eu mencionei mais cedo, né? O serviço de gestão participativa, na qual eu chefio, só tem eu como quadro, então gerenciar todo um território, que o Rio de Janeiro está longe de ser o estado maior da federação, mas é um estado grande, né? E não tem como um número de unidades de conservação, uma pessoa só, conseguir estar atualizada com tudo que está acontecendo, né? Fica uma gestão, por mais que eu tente, com lacunas. A infraestrutura de redes de comunicação, internet, etc., é precária em alguns municípios. A gente tinha um exemplo de Visconde de Mauá, que a sede da nossa unidade de conservação ficava na sombra da montanha, que a internet nem a rádio chegava lá por causa de, enfim, alguns problemas, e isso acontece muito lá para o norte fluminense, no Farol de São Tomé, onde a gente tem o Parque Estadual da Lagoa do Açu, ou em Santa Maria Madalena, onde está o Parque Estadual do Desengano, que são municípios longe, que às vezes o clima ruim, às vezes um probleminha qualquer, a gente fica semanas sem conseguir dialogar com a descentralizada. O poder paralelo, o crime organizado, né, que é uma realidade no Rio de Janeiro que a gente não tem como fugir, principalmente aqui na região metropolitana, os parques da Pedra Branca, Guaratiba, Mendanha, a região ali de Seropédica, Apaguandu, Alto Iguaçu, a gente tem que saber que tem uma limitação de mobilização e por segurança e integridade física a gente não vai poder mobilizar, não vai conseguir atingir certa porção do território, né? Esse ano especificamente, como para todo mundo, o coronavírus, a Covid, porque a gente teve que reestruturar todo o método de participação. Por um lado, existiu um esforço de transmissão, né, via internet dessas reuniões, o que não acontecia no passado por dificuldades técnicas do órgão. Agora o órgão está vendo que isso é inevitável, então está investindo em links de softwares para isso, está investindo em câmeras para poder gravar melhor e disponibilizar, regular melhor a política de disponibilizar vídeos no YouTube pelos canais oficiais do órgão. Então, se por um lado a gente perdeu na capilaridade, na representatividade dessas reuniões, e em alguns locais a gente está, de fato, impossibilitado de realizar as reuniões, porque a gente não vai conseguir, como se fala, a gente não vai conseguir absorver o número de atores que a gente gostaria, e aí, no meu ver, essa reunião vai deixar de ser legítima. Por outro lado, o órgão está, pelo menos, se movimentando para investir mais nas redes e em transmitir via internet seu trabalho. E as recompensas do trabalho são o contato com os beneficiários e usuários diretos, você com uma clareza muito maior dos anseios e que o território precisa, né? A solução e mediação de conflitos, às vezes,
diametralmente opostos entre pessoas com visões completamente diferentes sobre o mundo, e a gente tem que botar eles para conversar. Apesar da dificuldade, eu consigo ver uma beleza quando isso é atingido, não é muitas vezes, né, mas às vezes acontece. A educação e o empoderamento dos atores, porque também há uma beleza em você ver que quando aquilo que foi construído dentro do conselho tem um resultado, as pessoas se sentem revigoradas, se sentem importantes na região em que elas atuam, né? E funciona como uma educação, como eu falei, muitas vezes o conselho gestor é o representante mais que as pessoas mais lembram ali no distrito, no município, no município não, mas no distrito, na região, né? Então, a presença da unidade de conservação e do conselho gestor acaba sendo também um muro de lamentações, né? Sobre o problema com o prefeito, o problema com a pavimentação da rua, o problema com o abastecimento de água, e a gente tenta direcionar essas lamentações e usar o espaço do conselho, os ritos do conselho, como exemplo para essas pessoas irem a outros espaços de decisão onde elas habitam, seja o conselho de educação, o conselho de saúde do município, e sigam aqueles passos para tentar pleitear suas demandas junto a esses outros espaços de decisão, né? As demandas e as decisões tomadas via colegiado, elas têm muito mais legitimidade, né? O que, por fim, né, resulta em um reconhecimento e muito maior transparência da gestão quando você tem uma decisão que não é monocrática, que ela é tomada por aqueles que têm um saber inerente do território. E, por fim, é isso. Espero que tenha sido proveitoso e, de alguma forma, tenha esclarecido como funciona um pouco a gestão participativa e como a gente tenta conduzir os conselhos gestores aqui no estado do Rio de Janeiro. Agradeço de novo, meus contatos estão à disposição, fiquem à vontade e, enfim, agradeço demais o convite mesmo. Gato, muito obrigada de novo. Não sei se a Ana está aí para... Não consigo... Sei que ela está aqui, não sei se ela está com a internet para conduzir, então vou tocando aqui enquanto não... Oi. Beleza. Aí. Como é que eu faço passar? Só isso, perfeito. Pronto. Então, Nogato, obrigada novamente, parabéns. Uma palestra que dá uma clareza muito grande de como é a organização e como vocês estão trabalhando, e haja trabalho, né? Então, apesar da pandemia. Então, eu vou abrir aqui para perguntas, para quem quiser fazer qualquer tipo de perguntas para você, que acho que vão ter algumas. Então, só falar. A gente tem algumas no chat, uma da Camila e outra da Rayane, mas eu vou fazer assim, a gente abre primeiro para uma pergunta especial de imagem, depois eu leio uma aqui do chat, pode ser? Pode. Dinâmico. Então, Reinaldo, você quer fazer alguma pergunta? Oi. Tudo bem? Tudo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Eu sou professor aí do laboratório, estou muito feliz de você poder ter falado para a gente essas questões aí, gestão ambiental, né? Tudo a ver com o nosso cotidiano, e é sempre bom a gente revisitar esses temas e conhecer mais. Estou absolutamente assustado aí que você deu uma dimensão que eu não conhecia. Às vezes a gente conhece um pouco e sempre é muito superficial, mas quando entra nos detalhes das unidades e esmiuça um pouco, a gente vê que tarefa gigantesca para tão pouca gente, né? Muito complexa mesmo. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, obrigado pela apresentação. Vou fazer uma pergunta, Rafael, assim, bem ampla, não sei.
que é o seguinte, pensando na participação, que é algo desejável, que a gente quer que ela aconteça nos processos de decisão, né, de maneira geral, mas na gestão das unidades de conservação também. Você acha que o que nós temos organizado em termos de arcabouço legal, as previsões, a existência do conselho, isso tudo é bom, é suficiente, ele está aquém para promover, de fato, uma participação? Qual é a sua opinião geral sobre essa nossa estratégia de promover a participação? Posso? Bem, Sim, por favor. é porque... Não, eu achei que a Clarice ia falar alguma coisa. Eu acho que a gente sempre tem que regulamentar melhor. A gente tem um arcabouço federal que é maior do que o estadual, e o Brasil é um país gigantesco. Jamais uma coisa pensada em Brasília ela vai conseguir abarcar as particularidades regionais que a gente tem no Brasil. Quando a gente desce para o estado do Rio de Janeiro, a gente tem também a edição, por exemplo, da legislação que prevê a participação dos conselhos gestores, ela antecede a regulamentação federal. Então, a nossa regulamentação estadual, ela é datada, ela está antiga, ela prevê demandas burocráticas que muitas vezes hoje já não fazem sentido, e a gente precisa, sim, atualizar essa política, esmiuçar e atualizar essa política ali na letra da lei, mas na letra da lei é uma coisa complicada, porque a gente vai propor dentro do órgão, vai subir para a secretaria, que vai mandar para a LERJ, e isso demora para ser aprovado, e muitas vezes, quando é aprovado, você vai ver, já surgiu um outro dispositivo, alguma outra coisa, já está fora de data de novo, mas, enfim, a gente tenta também, através da procuradoria do órgão, sempre o que nos dá de brecha para a gente poder, talvez, extrapolar um pouquinho, né? E fomentar mais essa participação, e aí a gente usa alguns atos normativos, portaria, parecer, jurisprudência, para tentar sempre absorver mais e mais e regular mais e mais a participação. Mas eu acho que a gente precisa estipular, porque são coisas que ficam subjetivos os documentos, não há uma definição exatamente de o número de assentos de conselho aqui no Estado, isso não é definido, como o modelo exato de regimento interno, isso não é definido, como certos ritos que a gente usa, como eu falei, a gente se inspira no ICMBio, mas se inspira no ICMBio porque hoje eu, servidor, Rafael Logato, pego a referência do ICMBio, porque não tem uma normativa do órgão ou do Estado que direcione como essa mobilização deve ser feita. Então, sim, a gente precisa consolidar muita coisa dentro da gestão participativa, não só no Brasil, e no Estado, né? Não sei se esclarecia ou se ficou faltando alguma coisa sobre a sua pergunta. Sim, sim. Tá ótimo. Entendi, sim. Ok, Rafael. Obrigado aí. Vamos abrir. Se tiver mais um tempinho para frente aí, eu pergunto mais uma outra coisinha que eu estou curioso, mas posso esperar. Vamos lá. Fiquem à vontade. Obrigado. Obrigada, Reinaldo. Rafael, vou perguntar aqui, você é porta-voz aqui da Camila, no chat que ela colocou aqui umas perguntas. A Camila é mestranda em Ecoturismo e Conservação lá da Unirio, e ela pergunta o seguinte: agradeço a oportunidade, a exposição facilitada e parabenizo o laboratório e ao palestrante pela pauta, muito oportuna. A pergunta dela é a seguinte: apesar da questão do quórum comentada e dadas as diferenças de regulamentação por categorias, o órgão prevê um esforço pela separação dos conselhos que somam categorias diferentes sobre a mesma gestão?
Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, Camila. Eu vou ser sincero. A gente tem poucos conselhos eles, que eles são conselhos que gerem unidades de diferentes categorias. Então, eu vou assumir que é isso, e você, por favor, me corrija lá no chat se eu estiver errado. Por exemplo, a gente tem o Conselho do Parque Estadual do Cunhambebe, que também é o conselho gestor da APA de Mangaratiba. São unidades de diferentes categorias, cujo conselho gestor é o mesmo. Por que que a gente faz isso? Primeiro, porque são áreas muito de afinidades muito parecidas, né? A APA Mangaratiba e o Parque Estadual do Cunhambebe, eles sobrepõem grande parte o mesmo território, e também por uma dificuldade do órgão de muitas vezes não ter nem gestor para as duas unidades. Muitas vezes o que acontece na prática é que o gestor do parque é o gestor da APA. Então, o esforço que a gente, idealmente, a gente gostaria de fazer esse esforço, sim, que cada conselho tivesse, que cada unidade tivesse o seu conselho dedicado, tivesse, né, mas, infelizmente, a gente trabalha com o que a gente tem à disposição. Então, muitas vezes é o cenário da oportunidade. Se a oportunidade se mostra favorável para que a gente aglutine um conselho junto, ou que a gente separe, é assim que a gente vai agir. Claro, a gente não vai juntar conselhos de unidades com escopos completamente diferentes ou separadas por quilômetros de território, né? Não é essa a ideia. Se um conselho vai ser junto, é porque as unidades têm uma problemática e uma fitofisionomia ou algum outro tipo de semelhança ali no seu território. Mas, claro, a gente sempre almeja a separação, porque a gente entende que cada unidade de conservação é uma figura administrativa em especial. Ela deve contar com gestor, conselho gestor e equipe técnica, que isso sim vai contribuir para a eficiência da unidade de conservação, e não aglutinar tudo sob a responsabilidade de uma equipe que muitas vezes é pequena, e isso, né, quando a gente vai no serviço público, a experiência que a gente tem, quando a gente vai aglutinando coisas, né, e mesmo assim vai dando conta do assunto, vai dando conta do recado, aí mesmo que se aglutina mais e você vai recebendo cada vez mais e mais responsabilidade, enfim, a coisa, o serviço não se amplia, ele se reduz. Não sei também, desculpa se eu não entendi a pergunta. Eu acho que você entendeu, ela está agradecendo aqui. Obrigada, Camila, pela participação. Obrigada, Logato. Vamos em frente. Leandro, o microfone é seu. Bom, valeu, Logato, pela participação, ótimas suas palavras. Queria saber a sua opinião sobre uns pontos aí que você comentou ao longo da palestra, né? No final, você chegou a falar de uma dificuldade sobre a volatilidade política, né? Assim, que é bem constante, não só no Estado, mas assim, em toda a federação. E sobre a união que você falou, né, lá no início da FEMA, do IEF e da CERLA, né, que eram responsáveis por agendas diferentes, né, que se convencionou chamar de agenda marrom, verde e a agenda azul, né? A gente junta tudo num único órgão, com o objetivo de desburocratizar, sei lá, não sei exatamente qual seria a intenção na época, né? Mas é engraçado que na mesma época que o Estado do Rio de Janeiro fazia essa união, né, a federação fazia um movimento contrário, né? E por motivos assim até obscuros à época, né? Então você tem aqui no Rio de Janeiro essa união dessas agendas, e na federação você tem a separação, né, com o CNBio, com o IBAMA e com a ANA. Aí você diz que há também uma inspiração, às vezes, né, no ICMBio, né, e agora com essa nova conjuntura política da federação de pensar em voltar a unir ICMBio e IBAMA. Eu queria saber, assim, primeiro, o que você acha desses movimentos, né, assim, as intenções que estão por trás dele, e a sua
experiência na administração, né? Se isso facilita ou dificulta, né, essa união ou essa separação. Bem, a minha experiência ela não é tão vasta assim dentro da máquina pública, né? Eu estou no INEA desde 2014 e lá em 2014 a gente vinha de um INEA a pleno vapor, um INEA que tinha muito recurso, principalmente as unidades de conservação ainda tinham muito recurso, era plano de manejo saindo direto, a Câmara de Compensação toda hora aprovando recursos. Então, assim, no cenário do Rio de Janeiro, pelos servidores mais antigos com quem eu passo o dia a dia, com quem a gente conversa, foi um movimento adequado, porque se via muito a agenda verde, que no caso era representado pelo IEF, como um patinho feio da administração. Porque o IEF era realmente uma instituição, quando você analisa até 2008, uma instituição muito difícil de se trabalhar, com o prédio ali na Fonseca Teles era precário e não sobrava nada para fazer investimento dentro das unidades de conservação. Com a fusão com o INEA, claro, aquela época, né, a gente sabe quem, né, eu não quero aqui citar nomes, mas de 2007 a 2014 a gente teve um governo estadual, né, que tinha muitos empreendimentos ocorrendo, tinha muitos. Eu vejo que para a agenda verde foi a época que a gente mais tinha a capacidade de investir recursos. Por outro lado, né, a gente tinha a emissão recorde também de licenças, mas assim, a unificação facilitou dentro aqui do estado do Rio de Janeiro essa negociação, pelo menos se mordia de um lado, a gente conseguia assoprar do outro e conseguir ter um acesso mais facilitado aos recursos, porque no final das contas estava todo mundo no mesmo prédio, a presidência era logo ali, a gente podia apresentar nossos projetos, não tinha que cruzar a cidade, como era na época de FEMA e IEF, etc. Então, essa aglutinação teve seu propósito. Ela até hoje ocorre dentro do INEA, a Rádio Corredor, né? Não, isso aqui, a DIBAP é o IEF, porque hoje a Diretoria de Áreas Protegidas é a que mais absorveu os servidores do IEF, né? E a gente ainda é visto, né, muitas vezes, não é visto, mas nós somos, de fato, quem no órgão gasta o dinheiro, enquanto as outras partes do órgão, elas arrecadam, porque é emissão de licença, outorga, e geram receita, né? Agora, o movimento federal, eu realmente não tenho como avaliar muito. Eu avaliaria, né? Eu não vejo bons prospectos, não tem sido bons os prospectos que têm vindo do governo federal. E assim como não tem sido bom o diálogo da nossa instituição com as instituições das instâncias federais, né? A gente tem sido um diálogo bem truncado, quando já foi um diálogo mais tranquilo, né? A gente recebia até coisas de compensação federal, ano de 2018, se eu não me engano, fomos os primeiros a aplicar, de fato, recurso de compensação federal nas nossas unidades de conservação, mas hoje em dia a gente nem mais essas demandas tem e as coisas estão aí, então é difícil esperar, né? Não sei muito o que esperar, não. Valeu. Obrigado, Gato. Obrigada, Leandro. Obrigada, Lugato, também de novo. Em frente, então, seguindo. A Rayane, antes de sair, porque ela tinha uma sessão de fisioterapia, fez algumas perguntinhas aqui no chat. Está te parabenizando e agradecendo a sua presença, né, pela palestra também. Ela tem duas perguntinhas que eu acho que você abordou em alguns pontos já, mas segue novamente. E depois ela pega no YouTube, tá aqui a questão. A primeira pergunta é sobre quais as perspectivas de possível afrouxamento da legislação e políticas de criação e manutenção de UCs
visto o desmonte da política ambiental no Brasil. E a segunda é sobre quais os caminhos e possibilidades de criação de novas UCs estaduais por meio de iniciativas, se é possível. O Estado tem condições de criar e gerir novas unidades? É isso. Bem, essa é uma pergunta. Condições, hoje eu acho que condições a gente não tem. É desejável que sim, né? Mas condições a gente não tem, porque a gente mal tem condições de gerir as unidades que a gente já criou, né? Então, para que a gente crie novas unidades, a gente precisa de equipar muito melhor o órgão gestor, né? Ou uma política nova de gestão dessas unidades que né, eu acho que o que o governo tem pensado é a gestão compartilhada, que tem que ser muito bem regulamentada. Aqui no Rio de Janeiro ela está muito pouco regulamentada, a intenção do governo era aplicar já nesse mandato gestão compartilhada em algumas unidades, concessão de serviços, mas a gente está apresentando para eles que, para que isso seja alcançado, é preciso uma regulamentação que hoje a gente e uma estruturação das unidades que a gente não possui. A primeira maior seria adquirir, de fato, as áreas que têm que ser de domínio público, porque para você conceder, você tem que ser dono da área, né? Então, a gente, né, dentre diversos outros critérios que têm que ser obedecidos. Então, a criação de novas unidades sobre o domínio público é complicada. O órgão tem fomentado a criação de RPPNs, que são reservas particulares de patrimônio natural, que aí sim a gente dá todo o incentivo aos proprietários, tem esforços itinerantes para ir por vários municípios, fomentando a criação, explicando os benefícios, e a gente também incentiva as prefeituras que façam essa divulgação, porque a RPPN dialoga com o ICMS ecológico, né, que quanto mais cobertura vegetal um município tiver, parte do ICMS retorna para aquele município. Então, os municípios estão vendo na criação de RPPN algo que pode, né, inflar os cofres, então estão incentivando os proprietários de suas zonas rurais a terem áreas em pé, né, para, né, que isso seja revertido em recurso. Agora, quanto à extinção de políticas de unidade de conservação, né, afrouxamento, como eu falei para o Leandro, eu não sei o que esperar do governo federal. E né, a gente é curioso como aqui não sei se é só no Brasil, mas é uma característica que eu vejo da sociedade brasileira, muitas vezes a gente está mais preocupado com o que acontece na esfera federal do que acontece na micropolítica ali do nosso dia a dia, do nosso município, até do nosso condomínio, né? De forma que as coisas que acontecem lá em Brasília podem ter um efeito cascata e terminar aqui na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. Eu teria que ter uma bola de cristal para prever isso. Agora, extinguir unidades de conservação é uma coisa um pouco mais complicada na figura jurídica, porque a unidade ela pode ser criada pela figura de um decreto, que decreta um ato jurídico monocrático, o governador vai lá, assina e cria a unidade de conservação. Mas para extinguir, ela precisa ser extinguida por lei. Então, tem que passar na Assembleia. Para alterar limites de unidade de conservação, retirar espaço, isso tudo tem que passar na Assembleia. E aí é um processo, pelo menos, em que a sociedade vai ter mais munição para ir lá e se defender. Não vai ser uma coisa que alguém com o poder de uma caneta, pelo menos não hoje, como a lei se configura, vai poder fazer, né? Eu espero que... Bom, obrigada, Rai, pela pergunta. Logato, obrigada pela resposta também. Agora o professor Fábio Scarano está aqui. Fábio. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Boa pessoal. tarde. Parabéns, Rafael, pela sua fala. Parabéns pelo trabalho, né? Que é um trabalho que a gente sabe que é tão difícil, de tanta escala, né? De manter
esses vários conselhos andando. Queria te dar os parabéns, até porque você sabe que a gente vive um momento que na esfera federal toda a participação no ambiente das unidades de conservação e da conservação biológica de modo geral tem sido evitada, né, por esse governo federal. Então, ótimo ver que no Estado vocês estão conseguindo manter. Agora, a minha pergunta é mais uma curiosidade e assim, não é diretamente na área em que você atua, que é sobre... Bom, a gente vem acompanhando já assim, ficou mais forte no governo Temer, mas já vinha do governo Dilma também, um pouco dessa prática de privatizar a parte ali do uso público nas unidades de conservação federal. Que a gente viu acontecer com o Iguaçu, mais recentemente Itatiaia, Parados da Serra. No âmbito estadual, existe esse tipo de projeto, diante do tipo de custos que hoje vocês encaram e as dificuldades todas que vocês têm atravessado? Isso vem sendo cogitado também de acontecer, Rafael? Oi, Fábio, obrigado pela pergunta. Vem sim, Fábio, vem sim. Existe um decreto editado, se eu não me engano, em 2014, que já prevê isso nas unidades de conservação, mas aí são serviços, a gente está tentando serviços pilotos dentro da unidade de conservação, ainda, pelo que eu saiba, não me foi ventilado nada de conceder assim, acesso à unidade, né, cobrança de ingresso, nada disso. O que vem sendo ventilado, até onde eu sei, pequenas lanchonetes, instalação de camping para travessia, cobrança por tirolesa, arvorismo, esse tipo de coisa. Porém, como eu falei, aqui a gente encontra algumas dificuldades que estão presentes lá no decreto 4340, que é o que regulamenta o SNUC. Porque para a gente conceder esse tipo de serviço, a gente precisa ter o domínio real da área, que o Rio de Janeiro não tem, é muito incipiente, a gente não indenizou quase ninguém dentro das unidades de conservação, a gente precisa ter diversas outras metas estipuladas pelo decreto, como um conselho gestor que vá opinar sobre essa gestão, e muitas vezes a unidade que quer ter o serviço concedido não tem um conselho gestor, nem um plano de manejo estruturado. Então, ela fica legalmente inviabilizada de fazer essa concessão, porque não tem nem plano de manejo. Como é que você vai viabilizar uma concessão? Então, a gente mostrou para diversos presidentes que a gente já vem tendo ao longo de 2018, que vieram com esse intuito, que sim, que em casos que existe uma tendência automática da gente ver a concessão como uma coisa ruim, mas, assim, em casos, eu acho que não é competência do órgão gerir uma lanchonete dentro de uma unidade de conservação, né? De fato, mas nem isso a gente vai conseguir fazer, porque a gente está limitado pela lei de não ter várias coisas que deveriam ter sido previstas lá atrás, e que não adianta você querer chegar com um discurso de vamos conceder, se você não cumprir as etapas previstas na legislação. Né? Entendi. Super obrigado, Rafael. Concordo contigo também com essa visão. Obrigado. Obrigado você, Fábio. Obrigada, Fábio. Rafael, o Reinaldo queria fazer mais uma pergunta e eu não tenho nenhum inscrito mais. Quem quiser escrever, escreve aqui também, que eu se inscreva, por favor. Rei, pode voltar. Oi, Rafael, eu de novo. Pois não. É uma pergunta um pouco mais específica, assim, de curiosidade mesmo. Fiquei muito... não conhecia essa história, esse fato, não uma história, né? Esse fato de que as RPPNs no Estado são consideradas de proteção integral. Aí vai uma pergunta nessa linha, assim, para você. Primeiro, o Estado decreta também RPPNs, porque eu não sei se nas tuas contas, ali nas... Não, ele homologa. Ah, sim, então elas são sempre federais. Não, elas são estaduais, elas são privadas. As RPPNs, elas são privadas. Você tem o RGI lá, e aí o Estado ou a federação podem homologar. Eu vou faltar o rito processual específico, mas existem RPPNs reconhecidas pelo ICMBio, existem RPPNs reconhecidas pelo INEA. Se eu não me engano, por exemplo, a régua, não sei se é ICMBio ou se é INEA,
mas a Bom Retiro, lá em Aldeia Velha, eu tenho certeza que é ICMBio. Então, enfim, depende muito do proprietário. Hoje em dia está sendo mais... As mais antigas são federais, né? Hoje em dia a gente está absorvendo, desde a criação do núcleo de RPPN lá no INEA, que já tem isso desde a criação do órgão, acho que começou em 2009 mesmo, que aí a gente vem absorvendo essas demandas que também eram mais federais, aí a gente vem absorvendo agora, mas elas são homologadas, não são decretadas. Quem faz todo o processo é o proprietário, a gente ajuda e tal, mas o órgão vai lá e só reconhece no RGI do imóvel. Tá, não, aí isso já esclarece, porque era essa dúvida mesmo, se o caminho era sempre federal, porque as outras unidades recebem um nome, às vezes o Parque Estadual, a gente sabe, Parque Federal, Parque Nacional. Então, na RPPN eu tinha essa dúvida se o caminho era sempre federal, mas agora eu já entendi. Agora vai uma pergunta sobre a sua opinião sobre esse tipo de unidade e a sua viabilidade diante de um cenário, às vezes, de escassez de dinheiro, de escassez de técnicos. Se você acredita que é um caminho interessante, bom, mais interessante para a conservação, para a proteção, a criação das RPPNs. Obrigado, Reinaldo. Olha, na minha opinião... Ouviu? Ouvi. Na minha opinião, a criação de RPPN ela nunca vai substituir a decretação do poder público sobre áreas protegidas, até porque só se, não sei, um grande latifundiário do produtor de soja, imagina, ele abrir mão de toda a produção dele para decretar lá não sei quantos 1.000 hectares de cerrado para ser uma grande RPPN e recuperar. Então, a gente tem que primeiro contar com uma boa vontade de um proprietário, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente também, as propriedades que você tem um diálogo mais facilitado com um proprietário, que é um proprietário que você está lá, o identifica, não é um espólio, não é um consórcio, não é um... Sabe? Geralmente são propriedades pequenas, então... E aí, para você, né, você conservar ou proteger um corredor, você vai ter que dar a sorte de vários proprietários que têm as propriedades adjacentes, todo mundo resolver decretar RPPN e que os seus fragmentos ainda se liguem, sabe? Então, assim, é um caminho no momento em que a gente está como... assim, em recuperação fiscal, é um caminho se a gente já tivesse exaurido os fragmentos de Mata Atlântica existentes no estado e, sabe, que já fossem protegidos e quisesse recuperar áreas desmatadas dentro de áreas particulares e fomentasse, é um caminho também para os municípios incrementarem sua receita, pois, como eu falei, quanto mais a RPPN, geralmente você vai ter uma cobertura vegetal maior, o que acarreta em uma distribuição para aquele município do ICMS ecológico, mas eu, na minha opinião, tendo a vista macro da coisa, por mais RPPNs que a gente reconheça, eu mostrei naquele mapa, a gente tem mais de uma centena de RPPNs reconhecidas e não arranha o número de hectares protegidos que a gente tem através das unidades protegidas através de lei, decreto, parques e unidades de conservação de fato. Né? Tá certo, não entendi. Obrigado, Rafael. Excelente. Obrigada, Reinaldo, pela participação. Rafael, ninguém mais se inscreveu aqui no chat. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Se não... Bom, eu acabei de ver o Daniel aqui. Ó. O Daniel, isso. Pagar os donos de RPPNs pelos serviços ecossistêmicos não pode ser um incentivo a quem tem áreas maiores. Pode sim, mas isso é uma coisa que se almeja, porque, de fato, o ICMS ecológico, quando ele volta para o município, ele volta para o cofre zero do município, né? Ele não volta para o dono da RPPN. Era uma coisa que a gente, no INEA, inclusive, lá já pensou em tentar editar, propor medidas nesse sentido,
porém, ainda é uma coisa que não foi para frente, eu acho que está um pouco longe de acontecer. Mas seria, sim, um caminho fantástico. Até porque quando você reconhece a RPPN, você passa a obrigar o proprietário que ele tem um plano de manejo, e você não vai custear isso. Da onde o proprietário vai tirar recurso, vai ter que ser do próprio bolso, que acaba onerando ainda mais e desincentivando, né? Obrigada, Daniel, pela pergunta aí, ó. Tem mais? Ele agradeceu a resposta também, Roberto. Então, vamos encerrando, acho que pelo passar das horas aqui. Eu queria agradecer por últimos agradecimentos. Roberto, obrigada novamente por ter topado. Queria agradecer a Ana, que sugeriu o nome, que fez a intermediação, e foi uma palestra incrível e de uma pessoa extremamente qualificada, capacitada e profissional, que é o Logato. Então, Ana, muito obrigada. Trazer aí para a gente, Ana, nossa super equipe seminários também. Rafael, obrigada. Queria agradecer muito por você ter aceitado o convite, gostei muito da sua apresentação, foi excelente, um tema que é difícil, né? É complicado, ele tem muitas nuances. Bom, gostei muito, acho que todo mundo também curtiu bastante. Bom, agora já nos encaminhando para o encerramento, gostaria de divulgar também o webinar na próxima semana, pois nós teremos também uma outra excelente participação, que vai ser a doutora Juliana França, ela é do Instituto Nacional Mata Atlântica, ela vai trazer um tema também que eu acredito que vai gerar muito interesse aqui no grupo, é o monitoramento participativo de rios urbanos por estudantes cientistas, uma experiência em ciência cidadã. Então, na próxima terça, às 14 horas, estaremos aqui novamente, agora com essa inovação, que é a transmissão ao vivo, então contamos novamente com a presença